No dia 18 de maio de 1973, a cidade de Vitória amanheceu como qualquer outra sexta-feira comum. As ruas ainda tinham o silêncio típico da manhã. Os ônibus circulavam devagar e as crianças começavam a sair de casa rumo às escolas. Entre elas estava Araceli Cabreira Crespo, uma menina de apenas 8 anos, que caminhava tranquila, com um uniforme impecável e uma inocência que não combinava com a tragédia que iria marcar para sempre o país. Araceli vivia em um ambiente familiar simples, cercada de carinho, e sua rotina parecia segura, como a de qualquer criança que cresceu numa cidade onde todos se conheciam. Mas naquela manhã, sem que ninguém percebesse, a vida de uma família e a história criminal brasileira estavam prestes a mudar para sempre. A menina saiu de casa em direção ao colégio, mas nunca chegou ao destino. O que começou como um atraso normal, logo se transformou em inquietação, depois em desespero e poucas horas depois, em uma busca frenética pela cidade. A polícia, como era comum na época, demorou a agir. Acreditaram inicialmente que Araceli poderia ter fugido, se perdido ou simplesmente demorado mais do que o habitual. Essa demora, extremamente criticada ao longo das décadas, seria um dos fatores que abriria espaço para que provas desaparecessem, testemunhas fossem silenciadas e pistas importantes fossem enterradas antes mesmo de serem analisadas. No entanto, a sensação de que algo estava profundamente errado cresceu rapidamente. Araceli não tinha histórico de fugir. Não apresentava comportamentos estranhos e jamais havia se afastado da família ou da escola. Ela era descrita como uma criança alegre, responsável e querida pelos colegas. Sua ausência era incompatível com qualquer interpretação que não envolvesse uma intervenção externa. E essa intervenção, como o Brasil descobriria depois, foi brutal, chocante e envolveu pessoas que jamais deveriam ter encostado um dedo nela. Enquanto a família entrava em desespero, a cidade começava a ser tomada por rumores. Pequenos comentários se transformaram em teorias assustadoras. Diziam que a menina teria sido vista em carros de luxo. Outros falavam sobre uma casa conhecida por festas e encontros de jovens ricos, onde menores de idade circulavam sem qualquer controle. Aos poucos, a população começava a perceber que o desaparecimento não era um evento isolado. Ele parecia conectado a algo muito maior, algo que até então era mantido debaixo do tapete por famílias influentes. Nos dias seguintes, a busca ganhou proporções enormes. Cartazes improvisados eram colados em postes, vizinhos se organizavam em grupos e as rádios locais passaram a noticiar o caso com urgência. Foi um período marcado por angústia e indignação, porque ao mesmo tempo em que a comunidade se mobilizava, a investigação oficial parecia não avançar. As versões se contradiziam, depoimentos eram registrados e depois ignorados, e ninguém parecia realmente disposto a confrontar as sombras sociais que pairavam sobre o caso. O desaparecimento de Araceli não foi apenas uma tragédia familiar. Ele expôs um sistema policial frágil, uma rede de proteção aos poderosos e uma sociedade que muitas vezes escolhia fingir que certos crimes não existiam. A cada hora que passava, a chance de encontrá-la com vida diminuía e o medo se misturava com a revolta. Foi nesse cenário de tensão crescente que o Espírito Santo mergulhou em uma das histórias mais perturbadoras de sua história. Uma história que não só revelaria a crueldade de alguns, mas também a capacidade de um sistema inteiro de falhar com uma criança de 8 anos. Um desaparecimento que, em poucos dias, deixaria de ser apenas um caso local e se tornaria um símbolo nacional de impunidade, influência e silêncio forçado. Se o desaparecimento de Araceli já havia abalado profundamente a cidade, a descoberta do corpo levou a população a um estado de choque absoluto. 6 dias depois da menina desaparecer, trabalhadores que atuavam nos arredores de uma obra próxima ao bairro Praia do Suá
notaram algo estranho. Um cheiro forte, misturado à umidade do mato e da terra recém-revirada, chamou a atenção. Era um odor que nenhuma das pessoas presentes conseguiria esquecer. Ao se aproximarem do local, perceberam que se tratava de algo muito pior do que qualquer um poderia imaginar. O corpo de Araceli foi encontrado brutalmente desfigurado, irreconhecível aos olhos comuns. As condições em que a menina estava foram descritas posteriormente pelos investigadores como uma das cenas mais chocantes já vistas em crimes envolvendo crianças no país. A crueldade empregada não parecia obra de criminosos comuns, nem de alguém que tivesse agido por impulso. Era algo metódico, frio e carregado de uma perversidade que sugeria planejamento, espaço privado e tempo. O corpo apresentava sinais claros de violência sexual, agressões e maus tratos, além de indícios de que substâncias químicas haviam sido utilizadas para retardar a identificação. Era como se alguém quisesse apagar qualquer vestígio daquele corpo, mas, ao mesmo tempo, não se preocupasse tanto assim com o fato de eventualmente ser encontrado. Esse detalhe intrigou os primeiros policiais que chegaram à cena. Se realmente houvesse cuidado para ocultar o crime, por que esconder o corpo tão perto da área urbana? Por que deixá-lo exposto ao risco de ser descoberto tão rapidamente? A resposta, que se tornaria mais aceita pelas famílias, pelos moradores e até por alguns investigadores, é uma só. Quem fez aquilo simplesmente acreditava que jamais seria responsabilizado. Aquela era a marca da impunidade mais absoluta. A marca de quem tinha nome, poder e certeza da proteção social. Era como se o local escolhido não fosse fruto de descuido, mas de arrogância. A notícia se espalhou pela cidade com a mesma velocidade do pânico. Pessoas choravam nas ruas. Outras, enfurecidas, acusavam diretamente figuras influentes, dizendo que aquilo não poderia ter sido feito por alguém de fora. A cidade estava em convulsão. Famílias deixavam as crianças dentro de casa, escolas reforçavam avisos e boatos surgiam por todos os lados. Um crime tão brutal contra uma menina tão pequena, revelado daquela forma, não podia ter sido cometido sem a cumplicidade ou o silêncio de gente grande. Quando a polícia iniciou a análise da área onde o corpo estava, as primeiras contradições surgiram de imediato. A perícia, limitada para os padrões da época, encontrou indícios de que o corpo havia sido colocado ali não mais do que algumas horas antes de ser encontrado, mesmo que Araceli estivesse desaparecida há quase uma semana. Essa diferença temporal levantou suspeitas perigosas. Seria possível que a menina tivesse sido mantida em cativeiro? Por que sinais claros de violência prolongada sugeriam que aquele não era apenas o local de descarte, mas o fim de uma série de agressões que se estenderam por dias? Essas questões jamais foram respondidas de forma satisfatória. Enquanto isso, a população já tinha seus próprios suspeitos. Jovens de classe alta, frequentemente citados em histórias de festas privadas e abusos envolvendo menores, começaram a ser mencionados pelos moradores, muitas vezes com nomes e sobrenomes. Mas quando tais nomes chegavam às mãos da polícia, algo estranho acontecia. Algumas testemunhas eram desencorajadas a falar, outras eram desqualificadas. Depoimentos se contradiziam sem explicação. E documentos, segundo alegações posteriores, desapareceram misteriosamente. Essas inconsistências alimentaram ainda mais a indignação pública. Como era possível que um caso tão bárbaro fosse tratado com tamanha hesitação? Por que a polícia parecia pisar em ovos? Por que delegados mudavam de conduta conforme o avanço da investigação? A suspeita coletiva se transformou em certeza emocional. Havia gente poderosa envolvida. A família de Araceli, devastada, enfrentava a dor de um luto impossível de descrever, ao mesmo tempo em que tentava acompanhar a investigação.
Buscavam respostas, pressionavam autoridades e lutavam contra a sensação de abandono. A mãe da menina, em especial, tornou-se um símbolo dessa indignação. Uma mulher enfrentando não apenas o trauma inimaginável de perder a filha, mas também a máquina pesada e nebulosa da influência social que cercava todo o caso. Com a descoberta do corpo, a questão deixou de ser apenas quem fez isso e passou a ser quem está impedindo que se descubra quem fez isso. A narrativa mudou, a cidade mudou e o país inteiro começava a prestar atenção. A crueldade do crime era tão extrema que a indignação transcendia fronteiras regionais. Mas a resposta institucional permanecia incompleta, vaga, quase calculada. Era evidente que, a partir daquele momento, o caso Araceli não seria mais apenas uma investigação policial. Ele se transformaria em um campo de batalha entre a sociedade e a elite local, entre a busca por justiça e a preservação de reputações, entre uma menina indefesa e uma rede de silêncio construída ao longo de décadas. E essa batalha estava apenas começando. Com o corpo de Araceli encontrado de maneira tão brutal, a cidade exigia respostas imediatas. A pressão pública crescia a cada minuto. O clamor por justiça era tão forte que até jornais nacionais passaram a relatar o caso, transformando uma tragédia local em escândalo nacional. Foi nesse cenário de revolta que surgiram os primeiros nomes associados ao crime. E como muitos temiam, eles não pertenciam a criminosos comuns, mas sim a jovens pertencentes à elite capixaba, filhos de famílias tradicionais, conhecidos por ostentar dinheiro, influência e um estilo de vida cercado por excessos. A investigação logo identificou dois nomes centrais que se tornariam, ao longo das décadas, os personagens mais controversos de toda essa história: Dante Michelini e Paulo Relau. Jovens de classe alta, muito bem relacionados e frequentemente mencionados em conversas sobre festas privadas, consumo de drogas e comportamentos que escapavam completamente aos olhos da polícia. Ambos eram conhecidos em círculos sociais da época como rapazes que viviam intensamente, cercados de privilégios e protegidos por sobrenomes que carregavam poder. Para a população, o fato de esses nomes aparecerem tão rapidamente já era, por si só, um indicativo de que a investigação finalmente estava no caminho certo. Mas para as autoridades, esse era justamente o problema. Assim que surgiram como suspeitos, a investigação começou a demonstrar as primeiras mudanças bruscas de comportamento. Policiais que antes afirmavam estar diante de um dos crimes mais revoltantes da década, agora mediam cada palavra. Delegados responsáveis pareciam receosos, quase cautelosos demais, como se qualquer passo errado pudesse gerar consequências sérias, não pelo impacto do caso, mas por quem estava envolvido. Aos poucos, depoimentos começaram a se contradizer, versões foram reescritas e documentos importantes desapareceram ou deixaram de ser mencionados. Testemunhas-chave relataram ter visto Araceli entrar ou ser levada para um veículo que circulava frequentemente nos arredores da escola, supostamente associado aos jovens suspeitos. Uma delas afirmou ter visto a menina nas proximidades de uma casa conhecida por receber festas de elite, onde menores eram frequentemente levados para consumo de drogas e abuso sexual. Essa mesma testemunha, entretanto, mais tarde recuou parcialmente em sua declaração, alegando equívoco de memória. A população sabia exatamente o que isso significava. Alguém havia pressionado, intimidado ou oferecido algo em troca de silêncio. Esse padrão se repetiria diversas vezes ao longo do processo. Outro detalhe fundamental é que, embora nomes ricos fossem mencionados diariamente nas ruas, a polícia parecia se esforçar para direcionar parte da culpa para personagens periféricos, sem influência, sem dinheiro e sem capacidade de defesa. Surgiram suspeitos alternativos,
muitas vezes sem conexão clara com os fatos, como se o objetivo fosse confundir mais do que esclarecer. Essa manobra era tão evidente que, em pouco tempo, a opinião pública se voltou contra a própria polícia, acusando-a de proteger os verdadeiros culpados. Dante e Paulo, mesmo sendo apontados com frequência, demoraram a ser oficialmente investigados. E quando isso finalmente aconteceu, a investigação parecia mais uma formalidade do que um processo real. Eles foram ouvidos, negaram todas as acusações e rapidamente voltaram à vida normal, enquanto a família de Araceli lutava diariamente para garantir que o crime não fosse engavetado. Essa diferença escancarava o abismo social que marcava o caso. Enquanto alguns eram blindados pelo sobrenome, outros sofriam com o peso da injustiça. A grande ironia é que, ao mesmo tempo em que a polícia parecia se esquivar, o comportamento dos suspeitos e das famílias envolvidas apenas aumentava a desconfiança. Advogados renomados apareciam com rapidez incomum. Influentes políticos e empresários eram vistos na delegacia em horários estranhos. A imprensa local recebia telefonemas pedindo cautela e jornalistas relatavam ter sido instruídos a suavizar certas matérias. Não era coincidência, era controle. Controle sistemático sobre o que poderia ou não ser exposto. Controle sobre quem poderia ou não falar. Controle sobre a narrativa inteira. Mesmo diante desse cenário de manipulação evidente, algumas pessoas se recusaram a se calar. Houve testemunhas que insistiram na versão inicial, afirmando ter visto a menina em situações suspeitas envolvendo ambientes frequentados pelos jovens acusados. Outras relataram ter sido abordadas por intermediários que tentavam comprar silêncio. E embora muitas dessas pessoas tenham recuado depois, o simples fato de terem tentado testemunhar já dizia muito sobre o que estava acontecendo. A cada movimento da investigação, tornava-se mais claro que o problema não era apenas descobrir quem cometeu o crime. O verdadeiro desafio era enfrentar quem estava por trás de uma muralha de proteção social. Uma muralha invisível, porém impenetrável, que permitia a alguns viverem acima de qualquer regra. O caso Araceli não era apenas um crime bárbaro, era uma radiografia perfeita de como poder, dinheiro e influência podiam distorcer completamente o caminho da justiça. Esse tópico marca o momento em que o caso deixa de ser apenas uma tragédia e se transforma em um confronto direto entre verdade e poder. Um confronto que, décadas depois, ainda desperta indignação, porque para muitos foi ali que a esperança por justiça começou a morrer lentamente. À medida que a investigação se aprofundava, surgia um elemento que tornaria tudo ainda mais nebuloso. O medo. Não um medo comum, mas um medo silencioso, pesado, daqueles que se instala em uma comunidade quando ela percebe que está enfrentando algo maior do que um simples crime. Vitória, que até então tinha acompanhado com revolta e tristeza a morte de Araceli, agora começava a sentir algo pior. A sensação de que qualquer pessoa poderia ser destruída apenas por falar demais. E esse medo não surgiu do nada. Ele veio das histórias que começaram a circular, dos relatos sufocados e das testemunhas que, uma a uma, recuavam ou simplesmente desapareciam da investigação. A primeira coisa que chamou a atenção foi o número de depoimentos incoerentes. Pessoas que inicialmente afirmaram ter visto carros suspeitos passaram a negar o que haviam dito. Outras, que apontaram nomes específicos da alta sociedade, voltaram atrás como se tivessem sido instruídas a lembrar diferente. E algumas, mais corajosas, tentavam manter a versão original, mas relatavam ter recebido visitas inesperadas durante a noite, ligações anônimas, recados deixados de forma indireta, todos com o mesmo objetivo: silenciar.
O padrão era tão evidente que até policiais de escalões mais baixos comentavam, longe das câmeras e dos relatórios oficiais, que o caso estava mexendo com gente grande. Testemunhas que poderiam ter esclarecido detalhes cruciais desapareceram do debate público. É importante ressaltar, muitas delas não sumiram fisicamente, mas sumiram institucionalmente. Seus nomes deixaram de ser citados nos relatórios. Seus depoimentos, de repente, já não eram mencionados pela polícia. Algumas versões completas nunca foram anexadas ao processo. Outras apareceram apenas parcialmente. Era como se alguém escolhesse com frieza cirúrgica quais partes da verdade poderiam existir nos autos e quais deveriam ser eliminadas. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o caso da empregada doméstica que afirmou ter visto Araceli na companhia de jovens que frequentavam festas de elite. Essa mulher, dias depois de prestar depoimento, voltou à delegacia visivelmente assustada. Sua nova versão era completamente diferente, como se tivesse decorado um texto que não fazia sentido algum. O olhar vazio, a fala trêmula e o comportamento nervoso denunciavam o que as palavras tentavam esconder. Havia sido pressionada. A polícia, no entanto, não investigou esse recuo abrupto. Ao contrário, aceitou a nova declaração como se fosse natural, ignorando completamente a contradição gigantesca que surgia ali. Outro depoimento problemático veio de um homem que trabalhava como motorista particular em uma região nobre. Ele contou ter visto um grupo de jovens em um carro de luxo com uma criança que poderia ser Araceli. Esse homem, pouco depois de relatar o caso, perdeu o emprego e alegou ter recebido ameaças veladas. Mesmo assim, manteve sua versão por algum tempo. Até que, alguns meses mais tarde, mudou de cidade repentinamente. Seu nome desapareceu de vez do processo. Mas talvez o caso mais grave envolva o sumiço de documentos. Diversos policiais da época afirmaram, anos mais tarde, que tiveram acesso a registros, anotações, arquivos e depoimentos que nunca chegaram a ser anexados oficialmente. Alguns disseram ter visto laudos iniciais que depois foram substituídos por versões mais limpas, menos comprometedoras para os envolvidos. Outros relataram ter encontrado gavetas vazias no momento em que precisavam de documentos essenciais. Nada disso foi reconhecido oficialmente, mas o rumor persistiu por décadas. E para a população, isso nunca soou como coincidência. Esse clima de ameaça e manipulação atingiu um nível tão alto que famílias inteiras passaram a evitar falar sobre o caso em público. Vitória, apesar de pequena, tornou-se um lugar onde uma palavra errada poderia significar problemas sérios, e isso reforçava ainda mais a percepção de que o crime havia sido cometido, ou ao menos acobertado, por pessoas com poder demais para serem confrontadas. Era como se a cidade inteira estivesse vivendo sob uma espécie de sombra, uma presença invisível que determinava quem poderia falar e o que poderia ser dito. A família de Araceli assistia a tudo isso com impotência. A dor de perder uma filha já era insuportável, mas ver o caso sendo engolido por interesses escusos era ainda mais torturante. A mãe da menina, em entrevistas posteriores, sempre deixou claro que acreditava que a verdade estava sendo sufocada. E para muitas pessoas, essa impressão era impossível de ignorar. O mais assustador, porém, não era apenas a interferência externa, mas como ela moldava o comportamento das autoridades. Delegados eram trocados de função com frequência incomum. Promotores que demonstravam interesse excessivo no caso eram deslocados para outras áreas. O processo parecia se mover em círculos, sempre voltando ao ponto inicial, como se uma mão invisível decidisse o ritmo e os limites da investigação. É nesse ponto que o caso Araceli se transforma em algo muito maior do que um crime bárbaro cometido contra uma criança.
Ele se torna um espelho cruel das estruturas de poder que dominavam o Espírito Santo na época e que, segundo muitos, continuam influentes até hoje. Um espelho que mostra como a justiça pode ser fragilizada, manipulada e, em alguns casos, enterrada junto com as vítimas. O silêncio das testemunhas não foi espontâneo. Ele foi imposto. E esse silêncio, ecoando por décadas, talvez seja o elemento mais perturbador de toda essa história. A certeza de que muitas pessoas sabiam exatamente o que aconteceu, mas foram obrigadas a fingir que não sabiam. O que deveria ter sido um momento de virada, o julgamento dos acusados, acabou se transformando em um espetáculo que deixaria marcas profundas na história do Espírito Santo. A população esperava respostas, verdade, punição. As pessoas acreditavam que finalmente veriam os poderosos encarando as consequências do que haviam feito. Mas o que aconteceu dentro e fora daquele tribunal mostrou que o caso Araceli era muito mais complexo do que um crime brutal. Era um choque direto com a estrutura de privilégios que comandava a elite local. Desde o início, o julgamento parecia caminhar por uma trilha incomum. Os acusados, todos jovens pertencentes a famílias influentes, chegaram ao tribunal, cercados de advogados estrategistas, jornalistas alinhados e uma aura de segurança que contrastava com a vulnerabilidade da família de Araceli. Enquanto a mãe da menina chegava emocionada, com o rosto marcado pela dor, os réus surgiam impecavelmente vestidos, quase como se participassem de um evento social. E não do processo que poderia colocá-los na prisão pelo assassinato de uma criança. As primeiras horas do julgamento já davam sinais de que algo estava profundamente errado. Testemunhas que haviam afirmado detalhes importantes mudavam suas declarações no último minuto. Algumas diziam não se recordar mais. Outras afirmavam que haviam sido mal compreendidas. Havia ainda as que, de forma quase teatral, surgiam com versões completamente novas, como se tivessem ensaiado cada palavra. A defesa, obviamente, se apoiava nesses recuos como prova de fragilidade do processo, enquanto a promotoria tentava desesperadamente reconstruir a narrativa com o pouco que havia sobrado. O clima dentro da sala era tenso. De um lado, uma família destruída, implorando por justiça. Do outro, advogados experientes, acostumados a navegar nos meandros da lei e possivelmente nas conexões políticas que a sustentavam. A cada argumento da acusação surgia uma objeção da defesa. A cada tentativa de apontar inconsistências, vinha uma explicação elaborada, sempre bem articulada, sempre apoiada em alguma brecha, em algum detalhe técnico, em algum documento que ninguém tinha visto antes. E então vieram os incidentes mais estranhos. Arquivos que deveriam ser apresentados em certas sessões simplesmente desapareceram. Laudos que constavam em versões anteriores do processo foram substituídos por outros mais vagos, menos contundentes. Pessoas que haviam sido citadas nos inquéritos iniciais eram tratadas pela defesa como equivocadamente mencionadas, e o tribunal parecia concordar com uma facilidade desconcertante. A população, que acompanhava tudo de perto, começou a perceber que algo maior estava acontecendo. Do lado de fora do tribunal, manifestações cresciam. Pessoas carregavam fotos de Araceli, cartazes exigindo respostas e gritavam contra o que chamavam de a justiça dos ricos. O caso, que já era chocante por sua brutalidade, tornou-se um símbolo da desigualdade no sistema judicial. O nome de Araceli passou a representar muito mais do que a vítima de um crime. Simbolizava todas as injustiças sufocadas por influência, dinheiro e poder. A imprensa local, dividida entre o medo e a obrigação de informar, divulgava versões conflitantes. Alguns veículos apresentavam a defesa dos réus como impecável, enquanto outros mais independentes apontavam abertamente para a manipulação evidente.
Comentaristas falavam de tentáculos que se estendiam pelos bastidores do Estado, determinando quem poderia ser julgado e quem deveria ser protegido. Tudo isso inflamava ainda mais o clima de revolta. E então veio o golpe final, a absolvição. Para a família, foi como reviver o momento do desaparecimento de Araceli. Para o povo, foi a confirmação de que a justiça não era cega, apenas fingia ser. A decisão repercutiu no país inteiro. Manchetes indignadas, programas de televisão analisando o absurdo jurídico, especialistas criticando a condução do processo. Mas nada disso mudava o fato. Os acusados estavam livres e Araceli estava morta. A mãe da menina, em entrevistas posteriores, descreveu o julgamento como um teatro montado para produzir um final previamente decidido. E essa sensação ecoou por décadas. Mesmo após vários anos, o caso Araceli continuou sendo mencionado, sempre que o tema era injustiça, impunidade ou manipulação de processos. Tornou-se um exemplo trágico e permanente de como a verdade pode ser distorcida quando confronta interesses poderosos demais para serem expostos. O julgamento não trouxe respostas, não trouxe paz, não trouxe justiça, trouxe apenas uma ferida aberta que atravessou gerações. Uma ferida que ainda pulsa, ainda incomoda, ainda exige que alguém faça o que deveria ter sido feito desde o início. Honrar a memória de uma criança que teve a vida arrancada de forma brutal e cuja história, mesmo depois de tantas tentativas de silenciamento, continua viva porque a sociedade se recusa a esquecê-la. Ao longo de toda a investigação, havia algo que ninguém conseguia ignorar. A sensação constante de que uma força invisível, mas extremamente poderosa, atuava nos bastidores para controlar o rumo do caso. Não era apenas a influência natural de famílias ricas em uma época de instituições frágeis. Era algo mais profundo, mais calculado e mais agressivo. Um esforço contínuo para silenciar, intimidar e apagar qualquer pista que pudesse levar à verdade sobre a morte de Araceli. Nas semanas seguintes ao desaparecimento da menina, policiais, repórteres e até vizinhos relatavam episódios que pareciam retirados de um thriller político. Telefones grampeados, visitas inesperadas no meio da noite, carros desconhecidos seguindo testemunhas. Pessoas que antes falavam abertamente sobre o que sabiam começaram de repente a agir com medo, olhando para os lados antes de abrir a boca, como se uma simples palavra pudesse colocá-las em risco. Para muitos, essa sensação não era paranoia. Era uma realidade concreta. Havia relatos de delegados que informavam ter recebido orientações para moderar suas conclusões, evitar certos nomes e reduzir o alcance de certas investigações. Documentos que desapareciam de gavetas trancadas, diligências canceladas sem explicação, policiais substituídos de um dia para o outro. O caso Araceli parecia uma engrenagem que girava em torno de uma força central que nunca aparecia diretamente, mas cujos efeitos eram percebidos por todos como um vento forte que derruba objetos sem jamais ser visto. E isso não acontecia apenas com os agentes oficiais. A própria imprensa sofreu pressões intensas. Jornalistas que tentaram aprofundar no envolvimento de figuras influentes relataram telefonemas ameaçadores, advertências veladas e até pressão direta sobre seus empregadores. Alguns veículos de comunicação que inicialmente davam grande destaque ao caso começaram repentinamente a adotar um tom mais neutro, alguns até defensivo, sobre os principais suspeitos. Para quem observava de fora, isso parecia apenas uma mudança editorial. Para quem estava dentro das redações, era uma ordem clara: diminuam o barulho. Testemunhas importantes foram alvo direto desse sistema de silenciamento. Muitas delas eram jovens, pessoas comuns, algumas até adolescentes na época do crime.
Elas viram ou ouviram algo e, num primeiro momento, estavam dispostas a colaborar. Mas bastava que seus nomes chegassem às mãos erradas para que algo estranho acontecesse. Algumas simplesmente mudavam de ideia. Outras diziam ter sido confundidas. E havia as que, misteriosamente, passaram a afirmar que não lembravam mais. Era como se uma nuvem de amnésia coletiva tivesse se instalado exatamente sobre as pessoas que poderiam mudar o rumo da história. Em muitos casos, o medo não era sem fundamento. Havia relatos de familiares dessas testemunhas recebendo visitas de homens desconhecidos. Outros recebiam convites para conversas amigáveis, que na verdade eram tentativas de intimidação. O silêncio era comprado, ameaçado ou pressionado, e funcionava. A investigação perdia força a cada boca calada, a cada documento extraviado, a cada autoridade realocada. Esse cenário tornou-se ainda mais evidente quando se analisava a origem social dos envolvidos. As famílias apontadas como suspeitas pertenciam a um círculo de influência que se estendia muito além dos limites de Vitória. Tinham acesso a recursos, conexões e estruturas capazes de moldar decisões, atrasar processos, desviar investigações. E, sobretudo, tinham algo que nenhuma família comum tinha: a capacidade de transformar a justiça em uma ferramenta de defesa e não de responsabilização. A mãe de Araceli, em diversas entrevistas ao longo dos anos, afirmava sentir que lutava contra um gigante invisível. Para ela, o problema nunca foi apenas descobrir o que aconteceu com a filha. Era conseguir falar sobre isso sem que algo ou alguém tentasse calá-la. Sua dor se transformou em resistência, mas essa resistência custou caro. Durante muito tempo, ela foi isolada, desacreditada e tratada quase como uma pessoa perturbada que insistia em uma versão incômoda. Enquanto isso, do lado dos acusados, o silêncio reinava, um silêncio confortável, garantido por pessoas que nunca precisaram explicar nada publicamente. O mais perturbador é que esse padrão de intimidação não desapareceu com o tempo. Anos depois, quando o caso voltou a ser comentado em programas de televisão, jornalistas mais jovens que tentaram revisitar os arquivos enfrentaram dificuldades inacreditáveis. Pastas inteiras haviam sumido. Processos estavam incompletos. Registros originais foram trocados por reimpressões. É como se alguém tivesse passado anos lapidando os rastros, eliminando peças-chave, afinando o caso até restar apenas uma sombra incompleta. Difícil de reconstruir, difícil de contestar e fácil de desacreditar. A combinação de poder, influência e medo transformou o caso Araceli em algo muito maior do que um crime. Tornou-se um retrato nítido de como a verdade pode ser moldada pela força de quem controla as estruturas ao redor. Não foi apenas a violência contra uma criança. Foi a violência contra toda uma sociedade que assistiu impotente ao apagamento sistemático de sua memória histórica. Assim, o silêncio que se instalou nos bastidores do caso não foi um acidente. Foi um projeto. Um projeto que, apesar de todos os esforços para encobrir a verdade, acabou expondo algo ainda mais perturbador: a fragilidade das instituições diante de quem tem poder demais e a determinação assustadora de quem é capaz de tudo para impedir que a justiça seja feita. O caso Araceli não foi apenas um crime, uma investigação falha ou um julgamento controverso. Ele também se transformou em um espetáculo midiático que escancarou a disputa por controle da narrativa, revelando o quanto a informação pode ser manipulada, abafada ou amplificada conforme os interesses de cada lado. E naquele período, a mídia brasileira vivia um momento peculiar. Estava ao mesmo tempo limitada pela censura da ditadura e influenciada pelo poder econômico das elites regionais. O que se noticiava, e principalmente o que se deixava de noticiar,
tinha impacto direto na forma como a sociedade enxergava o caso. Logo nos primeiros dias após o desaparecimento de Araceli, jornais locais começaram a cobrir o incidente com a comoção habitual de crimes envolvendo crianças. Mas conforme detalhes mais chocantes surgiam, a cobertura aumentava de forma quase febril. Manchetes sensacionalistas ocupavam as primeiras páginas. Repórteres corriam atrás da família, dos vizinhos, de qualquer pessoa que pudesse fornecer um fragmento de informação. A população, indignada, absorvia cada nova notícia como se estivesse acompanhando um pesadelo coletivo. Porém, assim que o nome de certas famílias começou a aparecer nos bastidores da investigação, algo estranho aconteceu. A intensidade da cobertura diminuiu. Manchetes desapareceram de um dia para o outro. Certos jornais passaram a tratar o caso com uma frieza repentina, como se os detalhes mais pesados tivessem deixado de existir. E aos poucos, a narrativa começou a mudar. Artigos aparentemente neutros, mas cuidadosamente escritos, sugeriam que talvez as acusações fossem fruto de pânico social. Outros insinuavam que a polícia estava sendo precipitada ao mirar jovens de boa índole. Era o início de uma guerra de narrativas. De um lado, estava a imprensa independente, com poucos recursos, mas disposta a enfrentar a tensão política para denunciar o que considerava uma tentativa clara de encobrir a verdade. Repórteres desses veículos sofreram intimidações, perderam acesso a documentos e foram pressionados a repensar as matérias que publicavam. Alguns chegaram a relatar ameaças indiretas, telefonemas estranhos, pessoas seguindo seus carros. Era uma época em que a censura não precisava ser oficial. Bastava a influência de um nome poderoso para que portas se fechassem. Do outro lado estava a grande mídia regional, com laços históricos com empresários e políticos locais. Esses veículos tinham uma postura muito mais alinhada com a defesa dos acusados. Reportagens eram construídas com foco na juventude dos réus, no absurdo de acusações sem provas firmes e no perigo de destruir famílias de bem. Essa linguagem, repetida dia após dia, não apenas moldava a opinião pública, mas também criava um ambiente de dúvida que favorecia diretamente a defesa. Para muitas pessoas, a imagem dos jovens acusados como vítimas de uma histeria popular começou a surgir, mesmo diante de evidências contundentes que apontavam o contrário. Essa disputa pela narrativa gerou um rastro profundo no processo judicial. Promotores reclamavam que a pressão pública oscilava de um extremo ao outro. Ora, a população exigia justiça com firmeza, ora era bombardeada pelas versões que sugeriam que tudo não passava de um enorme equívoco. O próprio júri, formado por cidadãos comuns, não estava imune a esse jogo de forças. Eles conviviam diariamente com manchetes contrastantes e opiniões polarizadas, absorvendo informações que, no fundo, deveriam estar isoladas da deliberação. Enquanto isso, a família de Araceli assistia impotente ao desmonte público da imagem da vítima. Houve jornais que insinuaram desvios comportamentais da mãe como forma de desacreditar seu testemunho. Outros sugeriam que Araceli circulava em ambientes inadequados. Insinuações que jamais teriam sido feitas se a vítima fosse filha de uma família influente. Essa tentativa de reverter a culpa para o lado mais fraco é um padrão comum em crimes brutais. E no caso Araceli, isso assumiu proporções especialmente cruéis. Ao mesmo tempo, setores progressistas da imprensa nacional começaram a transformar o caso em bandeira de denúncia contra a desigualdade e a impunidade. Revistas de circulação nacional criticavam abertamente a condução das investigações e destacavam a influência das elites capixabas no andamento do processo.
Isso fez o caso ultrapassar os limites do Espírito Santo e se tornar tema de debates em outras regiões do país, gerando mais visibilidade e mais desconforto para quem queria enterrar o assunto rapidamente. A mídia, portanto, não apenas contou a história do caso Araceli, ela moldou seu rumo. Foi através das páginas de jornais e dos programas de rádio que a população descobriu, se indignou, se calou e voltou a se indignar. Foi através de notícias que os réus se protegeram e que a família da vítima encontrou aliados inesperados. E foi através desse verdadeiro campo de batalha informativo que a memória do caso sobreviveu, mesmo após as tentativas de apagá-lo. Sem essa guerra de narrativas, o caso Araceli talvez tivesse sido esquecido já na década de 1970. Mas a disputa pelo controle da verdade acabou gerando o efeito contrário. Transformou a história da menina em um marco permanente da imprensa brasileira e em um lembrete doloroso de que, em crimes envolvendo poder, a mídia pode ser tanto escudo quanto arma. Quando o caso finalmente chegou ao tribunal, a expectativa era enorme. O Brasil já conhecia a história de Araceli, já tinha acompanhado suas investigações falhas, as interrogações que não levaram a lugar algum e a prova viva de que pessoas poderosas podiam alterar o rumo dos procedimentos mais básicos. Mas ainda assim, quando o júri foi formado e as sessões tiveram início, havia uma esperança silenciosa. A ideia de que, apesar de tudo, naquela sala de tribunal a verdade finalmente teria espaço. A mãe de Araceli acreditava nisso. Parte da imprensa também acreditava. A população esperava, com um otimismo cauteloso, que ali o peso da justiça pudesse ser maior que o peso dos sobrenomes. Porém, desde os primeiros dias, ficou claro que aquele não seria um julgamento comum. A defesa dos acusados adotou uma estratégia robusta, agressiva e cuidadosamente arquitetada. O objetivo não era apenas desmontar a acusação, mas questionar a própria legitimidade do caso. Advogados experientes, muitos deles ligados a famílias influentes do Espírito Santo, entraram na sala com mais do que argumentos jurídicos. Entraram com a postura de quem já sabia que a balança estava inclinada a seu favor. A acusação, por outro lado, carregava o peso de anos de descaso policial. Muitas provas haviam se perdido durante o processo. Documentos tinham desaparecido misteriosamente. Registros que poderiam reforçar a narrativa do crime haviam sido negligenciados ou sequer coletados. Testemunhas importantes sofreram pressões, intimidações e, em alguns casos, simplesmente sumiram do mapa. Isso deixava o Ministério Público em uma posição vulnerável, obrigado a construir a narrativa da acusação sobre fragmentos, relatos, inconsistências e a convicção moral da promotoria, mas sem a solidez que um caso dessa magnitude exigia. A cada testemunha chamada, a defesa encontrava maneiras de descredibilizar o relato. Pessoas que anos antes falaram com firmeza sobre o envolvimento dos réus, agora apareciam hesitantes, cautelosas, como se pesassem cada palavra com medo de consequências que iam além do tribunal. Outras tentavam manter o depoimento original, mas eram desmontadas com perguntas detalhadas, ironias sutis, insinuações de manipulação policial ou falhas de memória. Tudo isso diante de um júri que assistia em silêncio, absorvendo uma sucessão de dúvidas habilmente colocadas. A mídia, mais uma vez, acompanhava tudo de perto. Jornais regionais destacavam o trabalho impecável da defesa e enfatizavam a fragilidade das provas. Já a imprensa nacional, desconfiada, cobrava explicações sobre o desaparecimento de documentos e denunciava possíveis interferências externas no processo. O tribunal se transformou, durante aquelas semanas, em uma arena onde cada gesto era interpretado, cada frase era amplificada e cada silêncio era analisado. O país assistia a um espetáculo,
Mas a família de Araceli assistia ao desmonte da última chance de responsabilização. O ápice ocorreu quando o advogado de um dos acusados, em um discurso polido e inflamado ao mesmo tempo, argumentou que aquilo não era um julgamento, era um linchamento público. Ele alegou que seus clientes estavam sendo sacrificados para atender a uma demanda emocional da sociedade construída em cima de boatos, pânico moral e investigações amadoras. Foi um golpe retórico poderoso que mexeu com a percepção do júri. A promotoria tentou rebater, mas sua posição era delicada demais. Apesar da convicção moral, faltavam evidências materiais incontestáveis. Quando o veredito se aproximou, o clima era de tensão palpável. De um lado, uma família devastada pela perda e pela impunidade que parecia se desenhar. De outro, os réus, tranquilos, confiantes, certos de que haviam resistido à tempestade. E ao centro, o júri, carregando sobre os ombros uma responsabilidade que ia muito além de um caso específico, representavam, de certa forma, a luta entre justiça e poder. O resultado veio como um choque para uns, mas não como surpresa para outros. Os acusados foram absolvidos por falta de provas. A sala explodiu em reações. Um silêncio indignado dominou a área da família de Araceli. Do lado oposto havia abraços, comemorações contidas e expressões de alívio. O juiz encerrou a sessão com palavras formais, mas todos sabiam que aquele momento marcaria para sempre a história do caso e do país. A sensação de injustiça foi imediata, quase física. Em poucos minutos, jornalistas corriam para divulgar o veredito. Manchetes eram preparadas, comentaristas davam suas opiniões. A frase "falta de provas" se tornaria uma das mais repetidas ao longo dos anos, símbolo de um sistema incapaz de enfrentar os poderosos. Para a sociedade, o julgamento não representou apenas uma derrota jurídica. Ele representou a confirmação de uma ferida nacional. A percepção de que o poder econômico pode comprar silêncio, moldar narrativas e influenciar resultados. Representou o medo de que, diante de pessoas influentes, a justiça seja apenas um ritual vazio, incapaz de garantir o básico. A família de Araceli deixou o tribunal com a sensação inequívoca de que havia perdido a filha pela segunda vez. A primeira para criminosos, a segunda para o sistema. E o Brasil deixou aquele episódio com uma cicatriz profunda, uma indignação que duraria décadas e alimentaria discussões sobre impunidade, desigualdade e o verdadeiro alcance da justiça em um país onde muitas vezes ela parece ter donos. Quando o julgamento terminou e a absolvição foi anunciada, algo muito maior começou a acontecer fora das paredes do tribunal. O caso Araceli não era mais apenas uma tragédia familiar ou um processo jurídico marcado por lacunas, falhas e omissões. Ele se transformou em um espelho brutal do Brasil, um país onde a vida de uma criança podia ser apagada sem que ninguém fosse responsabilizado e onde famílias influentes conseguiam dobrar os mecanismos que deveriam protegê-las. Mas mesmo diante dessa impunidade, os desdobramentos do caso alcançaram uma dimensão que mudaria para sempre o debate nacional sobre violência infantil, direitos humanos e desigualdade. Logo após o veredito, manifestações começaram a surgir de forma espontânea. Em Vitória, grupos se reuniam na frente do tribunal e nas ruas próximas à Praça Costa Pereira para expressar revolta. Pessoas que sequer conheciam a família de Araceli choravam publicamente, segurando cartazes improvisados que pediam justiça, não apenas por Araceli, mas por todas as crianças invisíveis que o país falhava em proteger. A sensação de indignação se espalhou para outros estados, impulsionada por jornais e rádios que denunciaram abertamente a sensação de vitória do poder sobre a lei. Era comum ouvir frases como: "Se isso acontece com uma criança, o que acontece com o resto de nós?"
A morte de Araceli simbolizava a vulnerabilidade do cidadão comum diante das elites, e essa percepção gerou uma ferida coletiva que marcou uma geração inteira. Professores usavam o caso como exemplo em debates escolares sobre justiça e desigualdade. Pais passaram a se preocupar mais com a segurança dos filhos. Movimentos sociais denunciaram a fragilidade do sistema legal, especialmente em casos de violência contra menores. O nome de Araceli, mesmo envolto em dor, passou a representar algo maior: a necessidade urgente de mudanças estruturais. Mas a reação mais importante talvez tenha acontecido dentro dos bastidores políticos. Deputados estaduais e federais começaram a receber cartas, pedidos e pressões para criar mecanismos que protegessem crianças de forma mais eficiente. O debate chegou ao Congresso Nacional. Na época, o Brasil ainda não tinha leis específicas que tratassem com rigor crimes contra menores, nem políticas robustas de proteção infantil. A indignação popular acendeu uma faísca dentro do ambiente político. E embora mudanças não aconteçam imediatamente, esse caso foi uma das bases emocionais e simbólicas que impulsionariam debates futuros sobre direitos da criança. A mãe de Araceli, devastada e com a vida partida ao meio, transformou sua dor em luta silenciosa. Durante anos, ela continuou cobrando respostas, mesmo sabendo que dificilmente veria justiça. Sua insistência, sua coragem e sua postura diante da mídia mantiveram a história viva. Ela se recusou a aceitar o silêncio que tantos queriam impor. Muitas mães que perderam filhos para a violência encontraram nessa mulher um símbolo de resistência. Uma prova de que mesmo quando o sistema falha, a memória não precisa morrer junto. Com o passar do tempo, estudiosos e criminólogos começaram a analisar o caso Araceli como um marco sociológico. Ele se tornou tema de teses acadêmicas, documentários, palestras e debates sobre as relações perigosas entre poder, justiça e mídia no Brasil. Ao longo dos anos, o caso deixou de ser apenas uma tragédia específica e se tornou um capítulo fundamental para compreender como o país tratava, e ainda trata, vítimas vulneráveis. Era impossível falar sobre impunidade no Brasil sem mencionar o nome de Araceli, e apesar de décadas terem se passado, algo peculiar aconteceu. A memória do caso nunca se apagou. Em vez disso, foi se transformando em símbolo, em alerta e em referência. Sempre que um crime brutal envolvendo uma criança acontecia e não era solucionado, jornalistas resgatavam a história de Araceli. Sempre que alguém queria ilustrar a incapacidade do sistema judiciário de enfrentar elites, citava esse caso. Sempre que se discutia violência infantil, o nome da menina retornava como lembrança dolorosa de tudo que ainda faltava evoluir. Mas talvez o impacto mais profundo tenha ocorrido dentro das famílias brasileiras. Pais e mães que eram jovens nos anos 1970 cresceram com medo, com raiva, com indignação. Muitos carregam até hoje o trauma coletivo daquele período. Uma sensação de que ninguém está verdadeiramente protegido quando a justiça falha. Essa herança emocional moldou atitudes, aumentou vigilância e criou no imaginário popular a percepção de que a impunidade é uma ameaça tão perigosa quanto o próprio crime. Foi esse peso histórico, essa ferida que não cicatrizou, que levou o governo federal, muitos anos depois, a estabelecer o Dia Nacional de Combate à Violência Infantil, justamente em homenagem a Araceli. Não como um pedido de desculpas formal, mas como uma tentativa de garantir que o nome dela nunca fosse esquecido e que sua tragédia não se repetisse. A data, lembrada em escolas e campanhas sociais, representa uma promessa nacional, a promessa de proteger crianças contra abusos, negligência e exploração.
Assim, mesmo que o sistema judicial tenha falhado com Araceli, a história dela acabou desencadeando mudanças sociais, emocionais e políticas que transformaram o país. A impunidade não levou ao esquecimento, levou à reflexão. E essa reflexão se tornou uma marca profunda da sociedade brasileira, um lembrete permanente de que justiça não é apenas o resultado de um julgamento, mas o compromisso contínuo de uma nação com sua própria consciência. Ao olhar para trás, mais de meio século depois do desaparecimento de Araceli, é impossível ignorar a sensação estranha de convivermos com duas verdades distintas. A verdade oficial, registrada nos autos, absolvendo os acusados, e a verdade popular, construída pela memória coletiva, pelos relatos, pelas suspeitas, pela própria forma como a sociedade sentiu este caso. Araceli não é apenas uma menina que desapareceu em 1973. Ela tornou-se um símbolo, um espelho de um Brasil que até hoje teme e denuncia a força invisível dos poderosos quando o assunto é justiça. O país mudou desde então. Leis se tornaram mais rígidas, o interesse por crimes reais cresceu e a pressão popular nas investigações é hoje muito maior. Mas mesmo com avanços, algo permanece igual: a incapacidade de dar respostas definitivas a casos que começam a se deteriorar desde o primeiro minuto. E no caso Araceli, tudo começou errado. O desaparecimento mal investigado, as pistas ignoradas, a versão da família desacreditada, o sumiço de provas, as testemunhas intimidadas, o medo que pairava no ar e, por fim, a sensação de impotência quando a absolvição foi anunciada como se fosse apenas mais uma decisão protocolar. Mas não era. Não para a família, não para a imprensa, não para a sociedade, não para quem jamais esqueceu o rosto da menina nas capas dos jornais. Ao longo dos anos, muitos tentaram revisitar o caso, reabrir discussões, rever depoimentos, reinterpretar arquivos. No entanto, a justiça criminal do Brasil funciona dentro de limites rígidos. Uma vez absolvido, o réu não pode ser julgado novamente pelo mesmo crime. Esse detalhe jurídico sela o destino de Araceli. Não importa quantas versões reapareçam, quantas testemunhas resolvam falar, quantas pessoas da alta sociedade daquele tempo carreguem, até hoje, segredos não revelados. O caso está preso no passado, em silêncio definitivo, e talvez seja justamente esse silêncio que mais incomoda. Crimes contra crianças no Brasil normalmente causam comoção profunda. Mas Araceli marcou de um jeito diferente. Ela se tornou o exemplo máximo do medo que muitos têm de enfrentar aqueles que estavam acima da lei, acima da suspeita, acima da investigação. Este caso não expôs apenas criminosos, expôs estruturas sociais inteiras, expôs como o poder pode moldar narrativas, expôs como a justiça, em certas épocas, escolhia quem investigar e quem ignorar. Expôs como um processo pode ser consumido pela própria influência dos envolvidos. Para muitos, Araceli é um caso sem justiça. Para outros, um caso sem respostas. Para outros ainda, um caso que nunca foi contado completamente. Mas independentemente da perspectiva, ninguém nega o impacto que essa história deixou. Ela gerou reflexões, debates, medo, indignação, e principalmente a sensação de que, se uma menina de 8 anos pode desaparecer desse jeito, então qualquer criança pode ser vítima do mesmo sistema. Mesmo com o tempo, a memória de Araceli não desbotou. Ela se mantém presente em livros, documentários, reportagens, debates sobre impunidade e até projetos de lei. Seu nome é lembrado em campanhas de combate à exploração infantil. E isso é profundamente simbólico. A menina que na época ninguém conseguiu proteger tornou-se o rosto de uma luta que tenta proteger outras crianças do mesmo destino. E quando pensamos no final desse caso, se é que podemos chamar isso de final,
percebemos que a história não se encerra nos autos do processo, nem na absolvição, nem nos jornais da época. O verdadeiro encerramento está na forma como lembramos Araceli, está no impacto cultural que ela deixou, está no desconforto que ainda sentimos quando ouvimos seu nome. Está em cada pessoa que descobre essa história e percebe que, embora a justiça formal tenha falhado, há uma justiça moral que continua viva. A justiça da memória. E é essa memória que mantém a pergunta inevitável ecoando, década após década: quem matou Araceli? Essa pergunta não é apenas sobre culpados. É sobre um país inteiro. É sobre o passado que nunca fechou. É sobre a sensação de que alguns crimes não terminam quando o processo acaba. Terminariam, talvez, se a verdade pudesse vir à tona. Mas a verdade, a verdadeira, continua soterrada, escondida, trancada nos bastidores de uma época em que o poder era mais forte que a justiça. E assim, mesmo sem respostas definitivas, a história de Araceli continua viva, não como um mistério inacabado, mas como um lembrete permanente de que nenhum crime cometido contra uma criança deveria desaparecer no silêncio. Que nenhuma família deveria enfrentar o abandono institucional que a família dela enfrentou. E que nenhum país deve aceitar que certos nomes, certas influências e certos interesses tenham mais valor que a vida de uma menina. Araceli ainda pergunta, e o Brasil ainda não sabe responder. Mas enquanto seu nome continuar sendo lembrado, enquanto sua história continuar sendo contada, enquanto pessoas continuarem buscando entender o que realmente aconteceu, ela nunca será esquecida. E talvez, no fim das contas, essa seja a forma mais poderosa de justiça que ainda podemos oferecer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.